Neste vídeo nós veremos as ações que mais caíram no último ano, começando com as ações que estão listadas no índice Bovespa, e aqui dentro do índice Bovespa não tem tanta coisa bacana assim como fora dele, né? Bom, o índice Bovespa aqui está dominado por ações do setor de varejo, que inclusive tem imposto sendo criado para ajudar essas empresas, a gente já vai falar disso, tá? Mas vamos começar vendo aqui essas empresas, então, que estão em maior queda, primeiro com essas de setores que eu não investiria. Você vê que é a maioria das empresas, né? Eu peguei apenas empresas que caíram até 15% ou mais, né? Então temos aqui a Magazine Luiza, que é a que mais caiu, ó, nos últimos 12 meses, 66%, no último ano aí, aliás, no ano atual, 40%. É uma empresa que eu não investiria porque é do setor de varejo ali, comércio, né? Enquanto Pão de Açúcar é comércio e distribuição, um pouquinho melhor do que varejo, né? Mas ainda assim não gosto, não investiria. Pão de Açúcar em segundo. Aí tem a Pets, que é a melhorzinha aqui do setor de varejo, na minha visão, que tem uma chance aqui dela crescer em escala, é uma empresa bacana, repetir ali o que algumas empresas da indústria farmacêutica fez, mas assim, é um setor que eu não invisto, então não investiria também. Temos aqui a de serviço de TI, também não investiria. Aí comércio novamente, a Soma 3 não investiria, transporte aéreo, mas assim, não investiria de forma alguma, né? Comércio também, ó, tudo caindo aqui mais de 30, né? Também não investiria na Lauren 3 e nem na CVC ali, a empresa de turismo, que eu não investiria de forma alguma, né? A Arezzo aqui, comércio também não, a Cogna educacional não, aluguel de carros, que é meio que um varejo também, né? Não investiria na Localiza ali, e comércio e distribuição novamente, que essa até é bacana, mas não investiria também em nenhuma dessas empresas que estão listadas aqui, que dominam, na verdade, a maioria aqui da lista, né? E vamos dar uma olhada numa boa notícia para as empresas do varejo e ruim para a população pobre, principalmente. Então o governo agora ele quer taxar produtos importados abaixo de $50. Aliás, ele já criou uma taxação, este governo atual já criou uma taxação de 17% nesses produtos. Antes era 0, agora já é 17%. Ele quer criar mais imposto adicional aí, 60%. Lembrando que acima de $50 existia um imposto ali de 60% e nem sempre era cobrado, inclusive, né? Mas enfim, ele podia falar, vamos fiscalizar melhor isso aqui, todos vão ser cobrados. Beleza, mas o que ele fez foi, além disso, aumentar os impostos de 60% para 92%, né? Um imposto abusivo que não existe em nenhum lugar no mundo, mas aqui no Brasil existe. E aí um ponto que alguns não entendem, por que eu defendo vir um imposto aqui para proteger a indústria siderúrgica, e por que eu não defendo um imposto desse? E aí o governo é o contrário, né? Ele chora ali para dar o imposto para as siderúrgicas e para essa porcaria aqui ele tá doidinho para entregar. Essa aqui, inclusive, que vai afetar os pobres diretamente, né? Então vamos entender o seguinte, quando a gente fala das indústrias siderúrgicas, são empresas que produzem o aço aqui no Brasil. A Gerdau ela faz o aço aqui no Brasil, é um custo, e ela está concorrendo com empresas lá de fora que tem uma produção, um custo, muitas vezes incentivado pelo governo chinês, uma concorrência desleal, e ela produz, né? Ela está concorrendo com o produto que ela produz vindo de fora. É toda uma cadeia aqui. E já a Magazine Luiza e as outras empresas do varejo, que tem ali uma amizadezinha com o governo, elas simplesmente compram o produto lá de fora e vendem aqui. Ora, mas para fazer isso eu não preciso de você, você é imprestável para mim. Se você vai ter uma vantagem competitiva em fazendo esse tipo de revenda em eletrodomésticos grandes, só venda isso, ora bolas. Se você não consegue ter lucro em produtos pequenos, não faça, porque você não está trazendo nada de útil, você está trazendo aumento aqui de custos, principalmente para o povo de classe baixa, né? Bom, eu nunca comprei roupa e não costumo comprar muita coisa na China, mas eu comprei, por exemplo, esse microfone aqui, e é um dos produtos acima de $50 que tem que pagar imposto. Se fosse no governo atual, seria 92% de imposto. Ainda assim, valeria a pena eu comprar, porque não é produzido um microfone USB, não que eu saiba, pelo menos, nesta qualidade aqui no Brasil. Eu não achei, tá? Tem melhores? Tem, mas aqueles todo com aquela parafernália toda lá de áudio e comunicação que eu não gosto. Esse aqui é só USB. E assim, não tem no Brasil. Adiantou aumentar o imposto? Só ficou mais caro para mim. Nem a Magazine Luiza vai importar isso. Enfim, a BTG diz então que esse imposto de 60% adicionado aos impostos estadual recém-criado traria uma condição de igualdade aqui com as empresas de varejo do Brasil, o que é bastante preocupante, né? Você vê tanto imposto assim está no cenário de igualdade, então as empresas do Brasil também estão pagando impostos altíssimos, né? Mas enfim,
Isso aqui daria uma concorrência mais justa e poderia ser muito bom, principalmente se a gente pensar aqui nas empresas mais voltadas à roupa, pelo menos na minha visão. Eles até citam aqui algumas comparações que eles fizeram das varejistas locais como Renner, C&A e Riachuelo. A Shein ainda assim é um pouco mais barato em algumas situações, mas enfim, traria uma situação de mais igualdade. E quando olhamos a Magazine Luiza, ela está com PVP de 0,85, depois de tanta queda ficou mais barata em termos de PVP, mas o PL ainda está negativo porque a empresa está dando prejuízo, uma alta explosiva e uma queda fulminante. Por quê? É um setor de barreira de entrada baixíssimo, competição intensa demais, qualquer detalhe faz uma grande diferença em empresas com margens tão baixas. A empresa surfou um bom momento e depois começou a despencar com o cenário macro, com várias outras despencando, e é aquilo, né? Será que ela vai tirar outra carta da manga para dar uma disparada dessa? É bem difícil, né? É um setor muito complicado. Inclusive essa alta aqui, eles não ajustaram ainda, porque a empresa fez um grupamento, então a gente vê aqui ó, no Google também está errado, né? Se a gente pegar aqui até antes do grupamento, ela está caindo então 60% no último ano. Por ser um setor que, na minha visão, é totalmente fora de cogitação eu manter ele para o longo prazo, eu nem penso em investir nesse setor aqui de comércio, por mais que tenham bastante quedas aqui, e a não ser que eu fosse arriscar na Pets, mas ainda assim, de novo, não arriscaria. E aí nós temos outros setores que eu poderia vir a investir, mas eu prefiro evitar, que são, por exemplo, da BIF3 aqui, que é alimentos processados, é um setor muito volátil, mas pode trazer um bom retorno. Construtoras também, você comprando no ciclo certo, pode trazer um bom retorno. Nesse momento elas estão sofrendo por conta da questão da Selic, aliás, o mesmo motivo ali do varejo, né? Só que as construtoras são muito melhores, na minha opinião, do que o varejo, né? Elas conseguem aí, as boas, pelo menos, conseguir sobreviver ao longo do tempo. Quando tem o ciclo de alta ali, elas conseguem pagar bons dividendos, né? A comércio nem isso, só tem alta, se você não vender ali, ó, você perde tudo, porque elas caem tudo de novo, né? Incrível. Então nós temos aqui dois setores que eu não curto muito, mas de repente até seria interessante. Petroquímica, a mesma questão, é que não curto tanto, é bem complicado aqui no Brasil, né? A gente vê a Braskem ali, que ela mesma está caindo tanto, é uma empresa cheia de outros ruídos ali, não procuraria esse tipo de empresa. Bebidas, também é uma empresa que depende, eu invisto em bebidas, peso pequeno também, lá no exterior. Eu tenho a Coca-Cola e a Pepsi. E serviços financeiros eu até poderia vir a investir, mas depende, né? A B3 até que é bacana, mas dependendo da empresa de serviços financeiros eu não acho muito bacana não. A B3 é um caso aí à parte. Começando com a Minerva, ela tem aqui uma perspectiva positiva daqui para frente. A empresa vem em queda muito por conta do cenário que ela está passando, mas também por conta da aquisição que ela fez ali da Marfrig, né? O pessoal batendo na empresa. A gente vê aqui ela sofrendo um pouquinho em termos de lucro, mas o resultado operacional vem aqui numa perspectiva de melhoras à frente. E um outro ruído adicional é a questão da compra ali, né, que ela fez exatamente da Marfrig, pode levar até 330 dias. O CAD está enroscando aqui esse negócio, vamos ver como é que vai ficar, né? E aí o mercado obviamente pune as incertezas. Então a Minerva vem apanhando por conta disto também. E quando a gente fala das construtoras, você sabe o desafio da Selic, né, que vem em queda, mas está com esse desafio agora de não cair mais, talvez cair menos que o esperado, né, tem inflação. Mas, além disso, você tem que abrir os relatórios das empresas. Eu, como já não abro há mais de um ano, esses gráficos aqui para mim da MRVE só quer dizer que a empresa deu lucro, depois ela deu prejuízo e deu lucro, e é isso. Aqui não quer dizer nada, né? Eu não faço a mínima ideia, porque eu não abri os últimos trimestres da empresa. Eu até fiz vídeos dela, se não me engano, em 2021, mas depois disso não fiz mais, não abri relatório, então assim, não tem como eu opinar, né? É importante que vocês tomem cuidado aí, né? Ao ficar avaliando apenas por gráfico, né? As empresas por cotação, analisar cotação e lucros também apenas no histórico, sem ver o que está acontecendo, não significa nada, né? Às vezes é melhor nem abrir para não ver esse eletrocardiograma aqui, que para mim não sei o que está acontecendo. A gente vê a Zetec, por exemplo, já está na fase do lucro, está mais, vamos dizer, coerente com o setor, mas assim, também não quer dizer nada, eu não estou acompanhando lá, o que vai ter de lançamento, como é que tá, não sei, então também não posso comentar. Ambev, quando a gente fala dessa empresa, embora o setor seja bacana, a empresa seja gigante, né, e robusta, o PL dela é 12,9, um PVP de 2,15, um dividend yield que até que tá mais ou menos aqui dessa vez, 6%, com essa queda que a empresa vem fazendo, mas ainda assim não é múltiplos tão bacanas. E quando a gente vê o crescimento dela,
ela não consegue aquele crescimento forte também, né? Ela vem crescendo, depois cai, aí demora para se recuperar, e é bem devagarzinho. A gente pega aqui, por exemplo, a Coca-Cola, olha o que ela faz, um crescimento muito grande, né? E em dólar, né, nós estamos falando ainda por cima, porque o Brasil em reais, o crescimento tem muito de inflação aqui. Crescendo em dólar é uma coisa impressionante que a Coca-Cola faz, os dividendos vão junto, a cotação também vai junto, olha só. A cotação não para de subir aqui. E aí, inclusive, eu abri minha posição na Coca-Cola um pouquinho só em 2020, que é uma empresa que eu não acompanho tão de perto assim, e aí eu não posso ter um peso muito grande. Já mostrei para vocês as ações que eu tenho no exterior, é mais aquelas 4 ali de stock picking, e Coca-Cola e Pepsi é só um pouquinho ali, né? Que é nessas oportunidades aqui que eu acabo pegando a pandemia ali, né? A Pepsi também teve aquela queda na pandemia, e depois, olha só, ela, se você pegar o lucro aqui dela também nos últimos vários anos, vem sempre subindo. Então são duas empresas que vêm performando de crescimento melhor do que a Ambev. Embora o dividendo nesse momento seja metade, eu tenho uma certeza que é uma empresa que está performando muito melhor aí ao longo dos anos e está crescendo esse dividendo constantemente. Pegando o histórico máximo de 10 anos aqui no Investidor 10 da Coca-Cola, nos últimos 10 anos ela cresceu seu dividendo ano após ano em dólar, tá? Não parou de crescer. Então, mesmo a Coca-Cola e a Pepsi são empresas que eu só acabo comprando quando elas caem muito, assim, quando elas têm umas quedas mais fortes, porque são empresas também que não têm um crescimento tão grande, mas ainda assim, um crescimento muito maior que o da Ambev, né? E hoje em dia é tão fácil comprar ações no exterior, você pode comprar via BDR, mas por conta das taxas eu não gosto muito, ou você pode comprar diretamente no exterior, por exemplo, com a Confiro, você faz um Pix em reais, rapidinho já está em dólar na sua conta, tudo sem taxa, e você pode comprar a Coca-Cola aí quando você quiser, caso você goste da empresa. Não estou recomendando, estou falando. É tão fácil investir no exterior hoje em dia, né? Que eu não vejo por que eu investiria na Ambev, por exemplo. Dá uma olhada na descrição do vídeo que tem um link para o tutorial que eu fiz de como funciona a Confiro, tá? Bom, continuando aqui, aí a gente entra então nas ações dos setores que eu poderia comprar, como por exemplo o Vamo 3, que é ali máquinas e equipamentos. Eu tenho uma empresa desse setor que é a Home, né? Mas é um pouco diferente as duas empresas aqui, na verdade. Mas é uma empresa bacana também, Vamos, mas eu estou falando do setor. O setor eu investiria, é um setor que eu gosto, mas você tem que entender ali que é um setor volátil também, né? Álcool e etanol também é um setor volátil, vocês acompanham, eu sempre estou falando aqui da Raízen, né, da Cosan, sempre estou falando também da Jalles junto aqui da Raízen, né? Então, invisto na Jalles e na Raízen, indiretamente via Cosan, então tem bastante coisa aqui de etanol e álcool. Açúcar e etanol, não álcool e etanol, tá errado aqui, mas enfim. São Martinho é uma empresa também do grupo que vem caindo bastante e pode ser também bacana, uma empresa legal. E aí nós fechamos a lista com o Bradesco, que caiu 14,5%, deu uma roubadinha aqui porque eu falei que era só empresa de queda de maior de 15%, mas para colocar uma empresa, vamos dizer, mais best de Barça, mais perene ali. Então, olha só, o Bradesco é aquela história, né? Cotação segue lucro. O lucro foi caindo, a cotação foi seguindo também. Quedas fortes, o mercado não perdoa. O preço do Bradesco agora é insano, 12,93 do BBDC4, fazendo mínimas aqui, perdendo uma mínima que ele vinha resistindo aqui de 13 e pouco, né? Já está alcançando aqui os valores que ele chegou a bater ali na época de 2023 ali da Americanas e tudo mais, né? E está em níveis de pandemia, se você for ver. Ele está a preços da época do maior caos ali, que ninguém sabia o que ia acontecer na bolsa, um momento de incerteza total, onde ele bateu várias vezes esses pontos aqui, ó, de casa de 12,60, por exemplo, e teve dia assim que ele chegou a bater aqui uma vez só a 10,80 e poucos aproximadamente. Mas é muito difícil, né? Foi uma vez rapidinho e voltou num momento extrema incerteza, aquela queda que o negócio era maluco, né? E agora ele está a esses preços, né? Será que ele não vai se recuperar? Na minha visão, pode ser uma boa oportunidade, embora eu acabe focando no Banco ABC e o Banco do Brasil, que é o que eu mais tenho peso ali, esse que eu mais gosto, mas o Bradesco entrou na minha carteira exatamente por conta de oportunidade, né? E ainda acho que é uma. Se você comparar o dividend yield de BBDC3 e BBDC4, está muito nivelado, né? Vai da opinião de cada um. Tem gente que prefere as ONs, tem gente que gosta de ações com mais liquidez para operar com opções com mais tranquilidade, que é o meu caso, então eu acabo preferindo por conta disto a BBDC4. Então, olha só, mesmo com a alta do fim do ano passado, essas ações caíram mais de 15%, ainda assim são poucas que são realmente bacanas na minha visão, né? E fora do Ibovespa, a gente já começa a encontrar mais empresas. Eu citaria aqui rapidamente 3 das minhas favoritas. Em primeiro lugar ali a Ferbasa e a Home, e um pouco mais atrás a Simpar. São ações que caíram mais de 30%. Se a gente for ficar filtrando até 15%, vai ter muito mais. Tá? Então, não está aqui a Cosan, por exemplo, porque ela não caiu tanto, né? Nem a Raízen ali, se a gente pegar o último um ano. Elas caíram mais neste ano, mas elas vinham de uma alta mais fortezinha ali, né? Descendo um pouco mais a lista,
aqui na casa dos 20%, eu já encontraria a Taurus, por exemplo, também como uma empresa muito bacana. Então, na minha visão, das que caíram mais de 20%, essas aqui são as melhores. A Taurus, a Home, a Simpar e a Ferbasa, falando aqui das ações fora do índice Bovespa. Mas deixa nos comentários quais ações dessas que vêm em queda no último ano seria aí a sua favorita. Um abraço, até o próximo. Valeu!